Olá a todos, sejam bem-vindos ao nosso Moz Humanitarian Talk Show, o único e o maior talk show humanitário aqui de Moçambique. Aqui nós vamos receber os profissionais de diferentes áreas humanitárias para partilharem as suas histórias, as suas vivências enquanto trabalhadores humanitários. Então, para hoje nós temos um convidado extremamente interessante, não é? Já havia anunciado que seria alguém que com uma larga experiência em contexto de ajuda humanitária em Cabo Delgado. Então, é hoje que nós vamos partilhar essa conversa e vamos, de alguma forma, aprender, ouvir e conhecer um pouco da sua trajetória, neste caso, né? Então, o nosso convidado para hoje é Ernesto Watt. Ernesto Watt, seja bem-vindo ao nosso talk show humanitário. Olá, Winston. Muito obrigado pelo convite que me foi formulado para poder fazer parte deste que é o primeiro talk show humanitário em Moçambique. Dizer que estou e sinto-me bastante honrado e lisonjeado, acima de tudo, de poder estar a ser o primeiro convidado deste primeiro episódio de algo que eu acredito que irá de certa forma agregar muito valor no setor humanitário. Para começar, nós temos um leque de perguntas associadas à sua experiência em Cabo Delgado, não é? Que vai de alguma forma responder, não é? Do jeito que achar conveniente. A primeira pergunta, Ernesto Watt, é: como tem sido a sua experiência de trabalho em Cabo Delgado? Bom, indo já agora para a sua primeira questão relacionada ao meu percurso profissional, eu poderia começar por dizer que o meu percurso profissional foi sendo moldado ao longo do tempo pela minha vontade ou pela vontade e anseio de ver as nossas comunidades mais resilientes, o anseio de ver um desenvolvimento comunitário a tomar lugar nas comunidades onde nós atuamos, mas acima de tudo ver um processo de construção de paz a ser feito através das raízes, onde nós pudéssemos ter nossas comunidades envolvidas nos processos de construção de paz, nos processos de tomada de decisão e por aí fora. Basicamente, eu podia associar este meu grande interesse pelo setor humanitário também por ter sido influenciado pelo curso que eu fiz, que é o curso de Relações Internacionais e Diplomacia, que veio também ser consubstanciado pelas experiências de ativismo que eu fui tendo desde a adolescência. Então, os trabalhos voluntários, os quais eu fui sendo enrolado, fui aprendendo a me doar em benefício dos mais vulneráveis, em benefício daqueles que realmente precisam de suporte e sem esperar nada em troca. Bom, em termos de experiência, a minha experiência não é tão longa, mas tenho aí alguns anos e trago comigo uma bagagem de experiência em organizações internacionais não governamentais de grande renome, onde estive a assumir algumas posições estratégicas, principalmente no que diz respeito a interações diretas com a comunidade, interações diretas com líderes comunitários. Então, sempre fui imbuído por este espírito de querer ver mudanças mais duradouras e sustentáveis para aquelas que são as nossas comunidades. Agora, a nossa segunda pergunta também vai na mesma senda, não é? Que de alguma forma, já que respondeu a sua experiência em Cabo Delgado, que foi extremamente interessante e exaustivo em relação a esta pergunta. A sua resposta para mim foi clarificadora. Então, a segunda pergunta é quais são os maiores desafios, não é?
enfrentados pelas comunidades na região atualmente assolada pelo terrorismo. E o que acha das intervenções, não é, dessas ONGs que lá atuam, não é? E de alguma forma queremos que possa tecer a sua opinião em relação a esta questão. Os desafios não fogem daqueles que eu mencionei anteriormente, são vastos, são vastos e todos eles associados aos desastres que podem ser de origem humana, bem como naturais. E isto acaba, de certa forma, também acarretando um pouco aquele que é o custo de vida, na região. Existem desafios desafios relacionados ao acesso a serviços básicos, para as nossas comunidades. Em relação à atuação das organizações não governamentais na região de Cabo Delgado, eu poderia dizer que, as organizações não governamentais em Cabo Delgado atuam no processo de assistência imediata, falo em situações de eclosão de uma determinada crise, como aqui assistimos a algumas semanas, o ciclone Jude, e igualmente o que assistimos em dezembro, o ciclone Chido. Então, essas organizações atuam na resposta imediata a estas crises e desempenham um papel crucial. Igualmente, elas operam também no desenvolvimento ou na implantação de iniciativas ou projetos de desenvolvimento que são iniciativas mais a longo prazo e mais duradouras. No entanto, dentro de tudo isto, existem evidentemente desafios estes que podem de alguma forma estar ligados à coordenação, desafios ligados à necessidade de trazer projetos ou abordagem na implementação de projetos que vão de encontro com aquelas que são as necessidades das comunidades, que os projetos reflitam aqueles que são os anseios das nossas comunidades. E é por isso que antes mesmo do processo de elaboração, do desenho de uma proposta de projeto, é importante, ou faz-se importante este processo de auscultação às comunidades, para procurar ouvir na íntegra com o destinatário final do projeto, que é o beneficiário, de que forma uma determinada intervenção pode ser feita. E isto, de certa forma, garante que a atuação das organizações não governamentais e internacionais possam ser soluções mais sustentáveis, soluções, acima de tudo, baseadas na comunidade. Bom, uma outra questão muito interessante sobretudo quando eu ia fazendo aqui colheita daquelas as perguntas pertinentes por parte de algumas figuras, uma das perguntas que foi de alguma forma tão repetitiva é: sendo profissional Ernesto Watt da área humanitária, não é? Com enfoque, nesse caso, em coesão social, empoderamento comunitário, que estratégias têm sido eficazes na promoção da coesão naquele local, em específico da coesão e especificamente em Cabo Delgado, a coesão não é para a resolução de conflitos, nesse caso? Bom, fazer menção das estratégias que podem ser consideradas como estratégias eficazes, eu vou fazer menção àquelas que eu fui assistindo ao longo da minha experiência de trabalho em Cabo Delgado, e uma delas que considero
como pilar de todo e qualquer processo de implementação de projetos que eu mencionei anteriormente é a questão de envolvimento comunitário. Então, garantir a participação comunitária em todos os processos, garantir que a nossa comunidade esteja a ser ouvida, garantir que as soluções que a comunidade propõe tenham valor em mesa de negociação, garantir que as comunidades possam fazer parte do processo de tomada de decisão. Adicionalmente, existe a necessidade de fortalecimento de estruturas comunitárias. Falo de estabelecimento de comitês, por exemplo, para a questão do processo de construção de paz, o estabelecimento de comitês locais de construção de paz para a questão ligada aos desastres naturais, o estabelecimento de comitês locais de gestão e redução do risco de desastres. Falo também aqui do treinamento e capacitação das lideranças comunitárias, a promoção de diálogos comunitários que constituem estratégias e abordagens muito eficazes neste processo de construção de paz, porque garante esta interação, garante que as pessoas possam falar daquilo que lhes preocupa, possam falar dos seus medos, possam expor as suas preocupações e garantir que os outros também os possam ouvir. Então, adicionalmente a isto, existem também projetos ou iniciativas que visam fortalecer as estruturas que garantem os meios de subsistência. Falo de projetos de segurança alimentar e meios de vida, onde estas comunidades possam ter a oportunidade de ser empoderadas, possam ter ferramentas para se recompor, considerando que a maior parte destas pessoas são pessoas que perderam tudo, perderam os seus recursos, perderam os seus meios de subsistência. Então, estas iniciativas ajudam a flexibilizar este processo de reconstrução destas comunidades. Então, nós temos aqui umas 3 perguntas. Começando pela pergunta: que habilidades e competências são essenciais para quem deseja trabalhar com resiliência comunitária e resolução de conflitos de sua área específica? Qual não é o conselho que daria? Bom, a resiliência comunitária só é possível através de treinamentos, através de capacitações aos membros da comunidade, através de partilha de estratégias com os membros das comunidades, através de doação de mecanismos de resposta. Quando falo de mecanismos, falo de instrumentos de resposta, de forma particular, por exemplo, para a questão ligada aos desastres naturais, mas também bem como aos desastres causados pelo homem. O processo de fortalecimento da resiliência comunitária visa, acima de tudo, garantir que as comunidades sejam mais preparadas para responder às crises futuras. No entanto, a resiliência comunitária não consiste só no responder às adversidades, os eventos climáticos extremos, ao conflito, mas sim poder responder a estas adversidades com dignidade,
com dignidade e sem deixar ficar muitas sequelas. E dentro deste processo nós temos grupos que são fundamentais para garantir a resiliência comunitária face às adversidades. Falo da própria comunidade, falo das organizações não governamentais, mas sem deixar de lado também as autoridades, porque a resposta coordenada tanto da comunidade com as organizações não governamentais e as autoridades locais garantem-nos a maior resiliência. Esta coordenação garante que, ao final do dia, nós possamos ter uma comunidade mais preparada para lidar com as adversidades e com as diversas crises que eventualmente possam advir ao longo do percurso. A outra questão que eu tenho, não é, que é relevante nesse caso, é sobre as oportunidades que existem no contexto da ajuda humanitária. Que conselhos Ernesto Watt daria para quem deseja integrar-se ou imigrar-se profissionalmente em contexto da ajuda, no ramo da ajuda humanitária aqui em Moçambique? Ou seja, aquele que tem o interesse em tornar-se um trabalhador humanitário, que conselhos é que Ernesto Watt deixaria? Esta é uma questão muito interessante e, ao mesmo tempo, pode ser a resposta pode ser, de certa forma, um pouco controversa. No entanto, é assim, Winston. Entrar para o setor humanitário carece, primeiro, acima de tudo, carece de comprometimento. É preciso haver resiliência, mas, acima de tudo, é preciso haver um desejo genuíno pela mudança, porque dentro desta jornada a pessoa terá de lidar com aspectos ligados, por exemplo, a vivenciar os desafios das comunidades mais vulneráveis que nós temos, falo de forma particular, né, para a questão ligada aos desastres naturais, mas também bem como aos desastres causados pelo homem. O processo de fortalecimento da resiliência comunitária visa, acima de tudo, garantir que as comunidades sejam mais preparadas para responder às crises futuras. No entanto, a resiliência comunitária não consiste só no responder às adversidades, aos eventos climáticos extremos, ao conflito, mas sim poder responder a estas adversidades com dignidade e sem deixar ficar muitas sequelas. E dentro deste processo nós temos grupos que são fundamentais para garantir a resiliência comunitária face às adversidades. Falo da própria comunidade, falo das organizações não governamentais, mas sem deixar de lado também as autoridades, porque a resposta coordenada tanto da comunidade com as organizações não governamentais e as autoridades locais garantem-nos a maior resiliência. Esta coordenação garante que, ao final do dia, nós possamos ter uma comunidade mais preparada para lidar com as adversidades e com as diversas crises que eventualmente
possam adquirir. Mas acima disto existe algo que todo aquele que tem interesse ou possui alguma intenção de futuramente juntar-se a esse setor, a necessidade de envolver-se em atividades de ativismo, em voluntariado, porque estas são atividades que a maior parte das pessoas pode pensar, né, que não tem fruto nenhum, mas o tipo de habilidades que vais desenvolvendo em prestar serviços de voluntariado, em ser um ativista. Adicionalmente a isto, é neste setor humanitário onde tens a oportunidade ou a grande chance de poder impactar de forma direta no processo de mudança na vida de alguém, de impactar de forma direta no processo de construção de uma comunidade mais resiliente, e não existe nada mais gratificante. Então, estes são os aspectos que eu considero mais atrativos, principalmente para todos aqueles que têm um anseio de um dia juntar-se a este setor. Muito obrigado. Para quem tem um interesse em trabalhar com resiliência comunitária, a resolução de conflitos, construção de paz, eu acho que tem aqui uma oportunidade de dicas extremamente importantes que foram deixadas pelo Ernesto, que também, de alguma forma, é só pegar isto como uma oportunidade de começar. E já saberás onde começar partindo desta explanação deixada pelo Ernesto antes. Que mensagem que gostava de partilhar? Esta mensagem, acredito que é uma mensagem de grande importância, não é? Então, por favor, deixe ficar aqui uma mensagem para a nossa audiência nesse caso. Aqueles que acompanham nossos canais, se calhar aqui que gostava de deixar aqueles que também são entusiastas ou procuram um dia trabalhar no setor humanitário, também que se interessam simplesmente pelas questões humanitárias hoje aqui no Zambia. Bom, a mensagem que eu poderia deixar ficar, Winston, é a seguinte. Se calhar mencionar que o trabalho humanitário é um chamado. Eu considero o trabalho humanitário um chamado para empatia para com o outro, mas acima de tudo é um chamado para a ação, porque todos nós desempenhamos um papel crucial, um papel fundamental no processo de construção de sociedades, no processo de construção de comunidades mais justas e comunidades mais resilientes. Então, que possamos todos continuar a trabalhar em benefício de todos aqueles que carecem, em benefício de todos aqueles que são assolados pelas diversas adversidades. Falo de pessoas afetadas e assoladas por crises, desastres de origem humana, bem como os eventos climáticos extremos, que possamos continuar todos engajados na promoção da mudança, engajados no processo de transformação social, e que dentro de tudo isto possamos conseguir incentivar ou promover a cultura de paz nas nossas comunidades e na sociedade no geral, de modo que possamos todos lá, ao olhar para o horizonte, enxergarmos comunidades mais resilientes que melhor sabem lidar com as diversas crises e adversidades. Muito obrigado. Esta foi a nossa conversa com Ernesto Watt. Espero que tenha aprendido bastante em relação àquilo que é
que é o progresso, são os desafios, as oportunidades existentes no contexto da ajuda humanitária, especificamente para a área em que o AT tem grande experiência, larga experiência, que é a área de coexistência social em contextos de vulnerabilidade, construção de paz, também a área do empoderamento das comunidades vulneráveis. Então, espero que tenha aprendido bastante, que tenha levado consigo aqui algum benefício desta conversa. Então, dizer que nós agradecemos por estar a nos acompanhar. Vamos lhe convidar a aproveitar esta oportunidade para lhe convidar ao nosso próximo, a nossa próxima, assim quis dizer, a nossa próxima conversa, que será aqui para o próximo sábado, à mesma hora, 21 horas. Então, quero lhe convidar a acompanhar o nosso canal, seja o nosso telespectador assíduo aqui, para não perder cada episódio que nós vamos partilhar. Aqui é o Wilson Baessa, o teu host do maior e único talk show humanitário de Moçambique. Até já!